Abram a sua Bíblia, por gentileza, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 15. Evangelho de Mateus 16, verso de número 15. Alguns versos aqui, mas nós vamos estar refletindo, vamos estar como base o versículo 15. Verso 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Quando a gente olha esse texto, a confissão de Pedro, que é o título aqui na Bíblia a qual eu tenho, me chama a atenção aqui o verso 15, onde Jesus faz a indagação. Primeiro ele pergunta o que os homens estão falando a respeito dele, e depois ele faz a pergunta aos seus discípulos. A gente tem a sensação que parece que Jesus está sofrendo uma crise de existência, crise de reconhecimento. A pergunta que ele faz, parece que ele está passando pelo momento em que o que ele está fazendo, ele quer saber aonde está chegando no coração das pessoas, se de fato está alcançando o seu propósito, o seu objetivo. A sensação que tem é essa, mas com certeza não é isso. O que eu quero que vocês analisem comigo é que Cristo faz uma pergunta que eu gostaria de estar provocando a cada um de nós esta noite. Ele olha para os discípulos e diz: o que diz os homens ser o Filho do Homem? O que as pessoas estão falando aí ser o Filho do Homem? E aí cada um vai dando o veredito assim, de acordo com como eles vêm ouvindo. Olha, um diz que o senhor é João Batista, talvez porque ele estava pregando arrependimento. Outros que tu és Elias, talvez pela intrepidez com que ele falava, chamava a atenção dos fariseus. Outros, Jeremias, talvez pelo coração sensível que ele tinha, a ponto de chorar às vezes, como aconteceu em 2 casos específicos. Ou um dos profetas, porque provavelmente sempre ele estava proferindo alguma coisa que estava para acontecer. Então, cada um fazia a sua conjecturação. Vamos analisar aí, cada um vai fazendo uma avaliação muito superficial de quem ele é. Jesus olha e diz: tá bom, beleza, mas vocês, agora eu quero saber vocês. O veredito deles, o diagnóstico deles, o que eles pensam a respeito de mim, vocês já estão dizendo. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês dizem? O que sou para vocês? O que de fato traduz a minha vida para vocês? O que vocês conseguiram entender até hoje caminhando comigo? Que diagnóstico vocês conseguiram chegar? Isso aqui é interessante para a gente, irmão, porque a gente está vivendo uma época em que a identidade, a definição de Cristo está sendo muitas vezes apagada da nossa verdadeira compreensão. Porque quando a gente olha e a gente vem em busca a Cristo, a gente vem buscando a Ele não pela perspectiva de quem de fato Ele é e do que de fato Ele propôs para cada um de nós. Como eu falei aqui na última palavra, no culto da palavra, mas nós o buscamos quase na sua maioria pelas nossas expectativas, não pela perspectiva de Deus. Expectativa, como eu já disse aqui alguma vez, é aquilo que eu espero de Deus a respeito das minhas carências. E perspectiva é aquilo que eu me entrego ao propósito de Deus naquilo que são os seus planos para a minha vida. E quando eu consigo distinguir isso, eu vou ter uma caminhada cristã com mais significado. Eu vou conseguir ter uma caminhada cristã com mais entendimento. Vai ser mais produtivo a minha vida. Eu não vou ser alguém que vai vivendo sem sentido.
Porque a vida cristã, a vida diária, a vida em casamento, toda a nossa vida, ela é busca de sentido. Você não vive e você não faz nada na vida se não tiver sentido para você. Sua vocação, sua profissão, sua faculdade, tudo que você busca tem que fazer sentido. Muitas vezes a gente segue até tradição de família, mas muitas vezes isso não faz sentido para a gente. Já disse um pregador, é por isso que nós temos hoje na linha de profissionais, a gente acaba tendo os piores profissionais, seja na área da medicina, a gente tem alguns que acabam não atuando com profissionalismo, porque aquilo ali não traduz, de fato, a sua vocação. Ele faz aquilo por tradição, porque o seu pai, seu avô, sua avó, seja lá, na sua história de família, ele já vem de uma família de médicos. Então, ele se sente obrigado a ter que exercer aquela função, mas não traduz quem ele é. De repente, ele é um ótimo carpinteiro, um ótimo marceneiro, de repente, ele é um ótimo pedreiro, mas ele está com medo de decepcionar, de frustrar. E, por medo de frustrar, ele acaba anulando quem ele é. É por isso que nós temos hoje muitas pessoas que estão ali exercendo funções, mas exercem uma função sem vontade, sem alegria, sem amor, sem, de fato, entender que aquilo ali traduz quem ele é, e aí a gente vai tendo um serviço muito aquém da realidade que deveria ser apresentado para a sociedade. E isso fala muito de nós. Precisamos analisar um pouco, de fato, o que Cristo quer falar para a gente, sobre quem Ele é, como nós o conhecemos. Será que, de fato, já temos uma ideia? Eu não vou dizer uma ideia plena, porque seria uma presunção de nossa parte achar que temos uma ideia plena de quem Ele é. Porque nós estamos crescendo, nós estamos sendo gerados, vamos formando dia após dia, até que todos tenhamos uma consciência plena, como o próprio Jesus fala aos discípulos: naquele dia nada me perguntareis. Quando ele diz isso, ele está, em outras palavras, falando para mim, para você, que quando estivermos com Ele, nós estaremos tão plenos de nossa consciência, de quem somos, de tudo que vivemos, de tudo que passamos, que naquele dia não faremos pergunta, mas estaremos plenos no entendimento das indagações dessa vida, respostas que não temos, perguntas que vão morrer conosco. Nós, naquele dia, na eternidade, a Bíblia diz que naquele dia nada me perguntareis, porque estaremos satisfeitos, estaremos com certeza realizados e vamos compreender que todas as coisas que passamos nesta vida, nada se compara com aquilo que vai ser revelado na eternidade a respeito de nós, a respeito da história de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Então, quando a gente olha para agora essa pergunta, eu me faço constantemente essa pergunta: que diz os homens ser o Filho do Homem? Quais são o diagnóstico deles? Porque quando a gente vem a Cristo pela expectativa e pela a nossa visão distorcida de quem Ele é, a gente vai tendo totalmente uma ideia desconstruída da nossa caminhada com Ele. E a gente vai se cansando, vai perdendo o sentido. Alguém já disse muito bem que o cansaço a gente resolve descansando. Se você está cansado, vai lá, deita, descansa, pronto. Mas estresse é quando aquilo está perdendo sentido para você. Cansaço se resolve descansando. Estresse é quando a coisa perdeu o sentido. Você está fazendo algo que já não tem mais sentido. Como eu já falei agora há pouco, você está fazendo porque isso virou tradição. Isso virou algo que você faz por fazer. Você é repetidor. Você já não é mais um pensador. Você está acostumado a repetir, porque você sabe fazer bem o que você faz. Mas aquilo vai perdendo, de fato, a sua essência, a sua vida. E Cristo provoca essa pergunta: e vocês? Cada um, lá fora eu já sei, alguns me procuram por causa de peixe, outros me procuram por causa de pães, outros me procuram por causa de portas abertas, alguns estão me procurando por causa de saúde. Então, para eles, eu sou, na verdade, um resolvedor de problema. Eles me procuram pelas suas expectativas. E quando eles me procuram pelas suas expectativas, eu sou reduzido na percepção de quem de fato eu sou. Porque se eles querem alguém que provê, eu sou para eles um pastor. Se eles estão com problema na justiça, eu sou para eles um advogado. Se estão doentes, eu sou um médico. Então, reduz demais. Eles conseguem apenas... A caminhada deles, a vida inteira, é só em volta daquilo que é a sua carência. E quando ele fala de Jesus aqui, do Cristo, ele vai trazer para a gente um choque na nossa realidade. A situação era tão gritante no meio dos discípulos sobre quem é Jesus, que se o Espírito Santo não descesse ali para dar a eles um discernimento, eles dariam a resposta errada. Humanamente falando, nós
daríamos uma resposta voltada àquilo que nós esperamos de Cristo, ou esperamos de Jesus, melhor dizendo. Eu vou explicar por que eu estou fazendo essa distinção, tá? Porque quando a gente olha, e essa fala não é minha, essa fala aqui é de um pastor que eu admiro muito, pastor Paulo Borges, aonde ele fala que a distinção entre o Jesus e o Cristo, ela precisa ser diferenciada por nós para compreendermos bem. E quando nós olhamos o versículo 25 desse capítulo 16, nós vamos entender a distinção entre um e outro. Porque a ideia de Jesus, o Jesus que nós conhecemos, o Jesus da Bíblia, ele veio para ser o Salvador do mundo, sim. Mas ele não será o Salvador enquanto ele não for o Cristo. Porque enquanto ele for apenas o Jesus, ele não é o Salvador. Ele está salvando a si mesmo. Mas a partir do momento que ele vier e cumprir a missão que o Pai deu a ele, de ser o Cristo, ele vai deixar de ser o Jesus que veio para salvar a sua expectativa, para ser o Cristo, que é o Salvador do mundo. Então, isso não é traduzido tão simplesmente, porque humanamente falando, eu só busco um Jesus, mas eu não quero um Cristo. Porque quando eu começo a ter o Cristo na minha vida, eu vou começar a compreender o que esse Cristo se revela, como esse Cristo se manifesta para mim. Pedro não entendeu isso, e Pedro estava tentando salvar o Jesus. Presta atenção, Pedro, ele não era aqui uma pessoa contra Jesus, ele era um pró-Jesus, porém ele era um anticristo nesse ato. Ele era um pró-Jesus porque ele estava salvando Jesus, mas ao mesmo tempo ele estava sendo um anticristo, porque ele estava buscando, através de sua boa intenção, ele estava frustrando, ou tentando frustrar, uma missão que o Pai havia dado para o seu filho. Vamos comigo, versículo 25, para a gente entender o que eu estou querendo falar. A partir do verso 22. A partir do verso 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, Pedro, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Quando ele está dizendo para trás de mim, Satanás, ele está repreendendo o Pedro pró-Jesus. Quem está compreendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Vocês estão entendendo? Ele está repreendendo o Pedro que é pró-Jesus, mas ao mesmo tempo é um Pedro que é um anticristo, ou seja, é um Pedro que é contra o Cristo se manifestar. E a partir do verso 24, a gente vai entender o que Jesus disse para Pedro. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, Jesus, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, Cristo, achá-la-á. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se dar bem, se safar, tirar proveito disso, usar a fé só para benefício próprio, usar a fé só para alimentar o Deus do seu ventre, mas perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, dará cada um segundo as suas obras. Olhando o texto, a gente vai compreender aqui o que Jesus está passando para a gente. Quem vive uma fé cristã apenas para se safar, apenas para se dar bem, é uma vida cristã baseada na pessoa que está achando que a fé é apenas para meu próprio benefício. O que Pedro não estava entendendo era isso. Pedro estava tentando salvar Jesus. Pedro estava tentando, falando que para Jesus ser bem no ministério dele, ele precisa ser econômico, ele precisa se poupar, ele precisa precaver, ele precisa se proteger.
Ele não pode deixar se perder por esta causa. Mas Jesus frustra Pedro, porque ele está dizendo que ele não veio para salvar, mas ele veio para se perder. Ele não veio aqui para se dar bem, ele veio aqui para viver uma trajetória em que nessa trajetória ele estaria preparado para se dar mal. Porque aqui não é o quanto eu tenho aqui ganhar, mas é o quanto eu estou pronto para perder. Não é o quanto eu tenho para me dar bem na causa de Cristo, mas o quanto eu estou pronto para me dar mal pela causa dele. Vocês estão entendendo o raciocínio, irmão? Sim ou não? Eu preciso fazer essas perguntas de vez em quando, porque é isso que Jesus fazia com os discípulos. Compreende o que eu falo? Entende o que eu digo? Porque senão eu vou ficar falando aqui e vocês vão ficar, poxa, pastor, olha, se você não entendeu, eu repito, pastor, não entendi. Por favor, aqui é um culto da palavra. Então você tem a liberdade de fazer um sinal aí, pastor, não entendi, pode repetir de novo? Eu não vou ter dificuldade alguma de compartilhar isso com você. Agora, o que a gente precisa compreender é que a religião, as instituições, ela pode estar oferecendo para a gente uma ideia muito barata do Evangelho. Uma ideia de que eu tenho que vir para o Evangelho apenas para me dar bem, ou venho para Cristo apenas para me dar bem. E não estou entendendo que o que faz, o que traduz Cristo, o que revela Deus, é aquele que está vivendo uma vida cristã e vivendo uma vida diária, pronto para revelar que o Cristo que é conhecido, quando eu entendo essa visão que Pedro, até então aqui, não conseguia compreender. Que aquele que quiser estar aqui no mundo só para se dar bem, aquele que quer usar a sua fé só para se dar bem, porque quando eu quero usar a fé só para me dar bem, isso chama-se crença. A crença é quanto eu tenho para ganhar, e a fé é quanto eu tenho para perder. Crença, eu falei aqui na ceia, crença é assim, crença é primeiro como para depois repartir. É o que fez Eva, como primeiro. Primeiro eu quero me dar bem, depois eu arruino nos outros. Fé não, fé é repartir primeiro, é o que Jesus ensina. Comer depois. Fé eu não tenho medo, porque a fé traduz o amor, e o amor lança fora todo o medo. A fé revela o Cristo. A fé, ela não me poupa, a fé, ela me faz me gastar. Paulo diz, eu me gastei e me deixarei gastar pela causa de Cristo. A fé, eu procuro compreender a consciência desse Cristo, e ele vem mostrando para mim que o Jesus, se ele fosse poupado, nós não estaríamos salvos. E ele vem ensinando para a gente que ele só poderia produzir a salvação a nós se ele se tornasse o Cristo. E aí que precisava de uma revelação, porque só o Espírito Santo, irmão, vinha sobre nós para iluminar nossa mente, para a gente dar uma resposta à altura. Porque se o Espírito Santo não iluminar o nosso entendimento, se ele não abrir nossa mente, nós seremos tão materialistas que nós não vamos conseguir entender isso. Esse tipo de evangelho que nós estamos falando aqui, que é pregado aqui pelo pastor Marco e pelos obreiros que amam a palavra de Deus nesse lugar, esse tipo de evangelho queima o filme do pregador. Não dá agenda para ele. Porque quem é que convida as pessoas? Vem para Jesus para se dar mal, vem para Jesus para se perder pela causa dele, vem para Jesus para você entender que no mundo você vai ter aflições. Não, qual é o convite? Vem para Jesus que a tua vida vai mudar, vem para Jesus que você vai ser feliz, vem para Jesus que ele vai te dar uma vida nova, uma casa nova. Aí de repente ele vem e aí ele percebe que tudo aconteceu totalmente diferente daquilo que foi anunciado. A propaganda foi muito boa. Mas a verdade, quando ele começou a viver na pele tudo isso, ele foi vendo que não é bem assim. É por isso que nós estamos vendo muitas pessoas desapontadas. Mas elas estão desapontadas com um Deus que foi apresentado para elas. Esse Deus que o mundo diz e tem um diagnóstico errado. Então, o que diz os homens a respeito de quem ele é? Quem é Jesus para você? Jesus é um resolvedor de problema? Jesus é uma pessoa na sua vida que quando as coisas estão mal e o céu parece de bronze, você começa a dizer para ele, Senhor, eu vou começar a parar e reduzir meu desempenho, porque algumas coisas não estão fluindo na minha vida. Queridos, a gente vive uma vida cristã que a gente dá desculpa para Deus que nós não temos coragem de dar para o nosso patrão. Para deixar de vir à casa de Deus, por exemplo, a gente dá desculpa para Deus que não temos coragem de dar ao nosso chefe. Não vou hoje, não vou porque a minha unha encravou. Mas não temos coragem de falar isso com ele.
Não vou hoje porque eu estou chateado, estou magoado. O irmão lá não falou comigo hoje, meu colega de trabalho não falou comigo hoje, eu não vou trabalhar hoje. Traz a carteira amanhã também, quando você vier. É mais ou menos assim, né? Mas na igreja não, gente. Irmão, eu não vou hoje, não vou. Por quê? Eu não ganhei oportunidade hoje. Antigamente a gente, quando eu falo antigamente assim, não é, tá, irmãos? Mas antigamente, quando a gente pregava a palavra de transformação, para corrigir, as pessoas mudavam de vida. Hoje elas mudam de igreja. Porque é tanta oportunidade hoje, né? É tanta igreja hoje para tudo quanto é gosto, que se ela não gostou da palavra, não gostou do pastor, não foi com a cara da gravata, ainda bem que eu estou sem, ele vai olhar assim e dizer, olha, estou saindo daqui. O grande problema é que ficou muito fácil ser crente. A Bíblia diz que a porta é estreita. Sim, a porta é estreita, mas a gente esquece que o caminho também é estreito. Não é só a porta. Jesus não é porteiro, irmão, Jesus é a porta. Às vezes, para entrar, a gente dá até um migué no porteiro, alguém distrai ele, a gente entra, né? Mas ele não é o porteiro, ele é a porta. Não tem como você passar sem ter que passar por ele. Não tem como você não ser afunilado por ele. Então, o caminho, a porta, tudo traduz a pessoa de Cristo. E nós precisamos entender que ele diz que aquele que quiser vir após mim, gente, não tem como a gente vir a Cristo se a gente não negar a Ele. Negue a si mesmo. Negue todas as expectativas que estão tentando colocar dentro de você com esse evangelho fácil. Esse outro evangelho que Paulo advertiu a igreja de Gálatas. Conveniente. As duas mensagens que eu preguei aqui para vocês, na palavra, no culto da palavra, eu preguei sobre ansiedade, preguei sobre frustração, agora eu estou falando sobre renúncia. Estou trazendo aqui para a gente uma consciência de que o que é ser Cristo e viver uma vida como Cristo. Porque quando ele veio aqui, ele diz, eu sou o caminho, ele veio dizendo para a gente, que isso não está falando de espaço e distância, ele está falando de uma referência. Quando eu digo que Jesus é meu alvo, não é onde eu tenho que chegar, mas quem eu tenho que me tornar. Porque quando eu falo Jesus é o alvo, eu estou achando que é um destino que eu tenho que chegar. Não, Jesus é meu alvo, eu estou olhando para ele, eu vou chegar lá onde ele está. Não, é quem eu devo me tornar. Porque ele veio para mostrar para a gente que tem como, através da ação do Espírito em nós, ser como ele foi. Viver como ele viveu. Então, o caminho é qual? O primeiro caminho, negar a nós mesmos. Abrir mão e decretar a falência de todas as desculpas em nossa vida. Pararmos de subestimar a inteligência de Deus e começarmos a traduzir melhor a nossa oração com a vontade de Deus em nós, não fazer da nossa oração alguma coisa que converta a Deus às nossas expectativas. Como eu falei aqui no último culto da palavra com vocês, que a ideia que temos é que parece que Deus é um Deus assim, Deus é um Deus poderoso, Ele tem todo o poder, só não sabe lidar com o poder que tem. Então a gente precisa ensinar Ele, orientar Ele como Ele vai administrar o poder dEle. Aí a gente ora e diz, Deus, pega lá meu marido, faz assim, pega meu filho, faz desse jeito, Senhor, pega minha esposa, trabalha nela aqui assim, Senhor, aquela unha encravada na minha vida, trabalha com ele, Senhor, faz isso, mais aquilo. Aí a gente começa a querer ensinar a Deus. Aí ele diz assim, quem foi seu conselheiro? Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem deu a ele para que por ele fosse recompensado? Porque dele pertencimento, porque por ele intermédio, porque para ele finalidade, são todas as coisas. Então acabou. Tudo é por ele, tudo é por intermédio dele, tudo a finalidade é para ele. Eu vivo aqui para ele. É difícil? Sim, mas é para ele. Eu não vou querer me salvar diante de uma situação que eu sei que se eu fizesse assim, eu me daria bem, e aquele que está contra mim se daria mal, mas eu vou me perder. Então ele é aquele que era o primeiro, mas resolveu ser o último. Ele é aquele que renunciou tudo, ele abriu mão. Ele abriu mão de toda a posição que tinha, ele não teve usurpação, todos os poderes que estavam para ele. Ele abriu mão de tudo e resolveu ser o último, para ensinar a gente que a melhor alternativa para manifestar o Cristo nesse mundo é ser o último. No mundo em que todo mundo quer ser primeiro, nós não estamos aqui para alimentar as nossas expectativas. Deixa todo mundo preencher os seus lugares. Deixa todo mundo concorrer às cadeiras.
O Cristo, ele é o último. Pastor, mas Samuel chegou lá, está todo mundo lá. Deixa todo mundo lá. Fica por último. Vai assumir o seu compromisso. Vai cuidar daquilo que Deus confiou. É pouco, mas vai cuidando do pouco que Deus confiou a você. Pastor, mas são as ovelhinhas lá do meu papai. Vai cuidar das ovelhinhas do papai, não tem problema. Pastor, mas está todo mundo lá perto do cara. Eu tenho que estar lá. Deixa quem está lá. O que é teu, ninguém toma. Fica você no seu lugar. Vai cuidar daquilo que Deus confiou a você. Aí todo mundo vai passando, irmão. Quem ama as coisas de Deus e ama fazer a vontade de Deus, ele não busca o seu próprio interesse. Porque é isso que disse Paulo em Coríntios 13. Quem ama não busca o seu próprio interesse, mas o interesse do próximo. É coisa difícil, irmão. Nem no banheiro a gente vê isso. Vai você primeiro que depois eu vou. Difícil. Todo mundo quer o seu primeiro lugar. Farinha pouca, meu pirão primeiro, não é isso que funciona? Mas o que Jesus está dizendo, o Cristo, ele não está preocupado com o primeiro. O Cristo, ele está vivendo a confiança de que os planos de Deus para a vida dele estão certos, estão seguros. Não importa. O interessante, para quem é muito ansioso, que vai comprar, às vezes, lembra na época, quem lembra aqui do gibi, revista em quadrinho? Tem alguém que já leu revista em quadrinho, gibi? Tem gente que na hora de comprar, prefere logo olhar o finalzinho para ver como é que termina. Bom, se terminou bem, vale a pena comprar. Não é assim, mais ou menos? Só vai lá olhar o finalzinho da história. A história termina bem, então eu vou comprar. Então, não importa se vai machucar, se vai cair, se vai perder um dedo, não sei o que lá. O importante é que termina bem. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui, querido? Não importa o que você vai viver, não importa as frustrações, não importa quem vai embora, não importa as portas que vão fechar, o importante é o final. Jesus diz assim, eu sou o primeiro, eu sou o último. Ou seja, eu sou como tudo começa, eu sou como tudo termina. Não importa como vai ser o final, o importante é que Cristo está lá. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Isso é confiança, irmão. Isso é certeza de que ser o Cristo não é perder. Porque nesse mundo as pessoas estão achando que o que vale é ganhar, é só ganhar. Aí diz que adianta você ganhar o mundo inteiro, mas aqui dentro não faz sentido para você. Sua alma se vê como perdida. Uma geração que está doente. Uma geração que briga por posição. Uma geração que não busca o poder de Deus para transformar o outro, mas para pisar no outro. Uma geração do evangelho triunfalista. Quem te viu passar na prova não te ajudou. Quando vê você na bênção vai se arrepender. Que não é isso, irmão? Me perdoe se você gosta desse hino. Quem te viu passar na prova não te ajudou. Quando vê você na bênção, vão se arrepender. Isso é hino de transformado. Mateus 5,44, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem, bendizei e não maldizei. Aí eu vou cantar esses hinos triunfalistas, esses hinos cheios de vingança. E eu começo a olhar para o irmão e começo esperando, meu Deus vai se levantar sobre a terra, e que meu Deus vai fazer, e que os humilhados serão exaltados. Aí vai pegando os versículos tudo fora de contexto para fazer sentido na vida dele. O Cristo não é assim. O Cristo passou aqui na terra apenas 3 anos, mas marca a nossa vida mais de 2000 anos. Não é o muito, não é a quantidade, é a intensidade. Tem gente que tem quantidade, mas não tem intensidade naquilo que faz. Não é o quanto você consegue falar, mas o quanto você consegue absorver. Eu falei aqui na outra palavra que a crença, ela acha que o quanto mais eu falo, quanto mais eu oro, mais fé eu tenho. A fé não vem de tanto orar, a fé vem de mais ouvir. Porque de tanto orar você vai virar um crente. De tanto ouvir pregação você vai se tornar um crente. Mas de ouvir a voz de Deus, você vai tendo uma fé. E essa fé vem pelo ouvir. E quando você começa a ouvir a voz de Deus, é quando a voz de Deus começa a fazer sentido. E quando ela faz sentido, é quando ela contraria suas expectativas. Quando ela faz sentido, é quando você começa a ouvir aquilo que você precisa, não o que você quer.
É quando você sabe que você precisa baixar a guarda, que você precisa administrar o perdão, a misericórdia, quero. Misericórdia. Palavra tão simples. Lembro de uma história de uma irmã que falou que ia sair, ia embora, não ia mais para a igreja, estava desanimada, e o pastor foi lá visitar a irmã, e ela falou: pastor, eu estou mais avisando que eu estou indo embora, não vou ficar mais na igreja, tu quero sair fora, não, estou cansado, é muita coisa, muita decepção. O pastor disse: irmã, o pastor já não tinha mais nada, mas assim, no coração, aquilo que ele entendeu, e falou para ela: irmã, olha, antes de ir, amanhã, quando a irmã acordar, antes da irmã tomar o seu café, diga apenas misericórdia. Ela foi para casa. Amém, pastor. Aí, pelo caminho, ela foi: besteira, vou fazer isso nada. Misericórdia, o que tem a ver uma coisa com a outra? Estou chateado, querendo ouvir uma palavra, qualquer coisa. O pastor mandou eu falar misericórdia. Foi para casa. E ela chegou em casa, revoltada, agitando as suas coisas, foi dormir, demorou a dormir, a luta para o sono chegar, mas conseguiu. Acordou de manhã, já foi correndo para poder tomar o café. Aí quando ela vai acender o seu fogão lá, e quando ela vai usar o fósforo, na hora que ela lembrou da palavra do pastor: antes de tomar café, diga pelo menos misericórdia. Não custa nada, né? Aí ela ficou: misericórdia. 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 Misericórdia, Jesus. E ela começou a chorar: misericórdia. Misericórdia, Senhor. O Senhor teve tanta misericórdia da minha vida. Oh Deus, como eu ia fazer uma loucura. Misericórdia de mim, Senhor. Agora já não é mais o meu cartão que eu vou entregar ao pastor. É eu que vou na igreja me reconciliar com o Senhor Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos. Quando a gente começa a traduzir a misericórdia de Deus em nossa vida, o quanto Ele fez por nós, o quanto Ele renunciou por nossa causa, o quanto Ele se entregou por nós, a gente vai começar a entender o quanto faz sentido uma vida de renúncia. Eu já tive pessoas em que eu estive ali orando por elas, a pessoa tomada de câncer, e a minha tia, saudosa memória, e eu lembro que o câncer já tinha tomado a parte do corpo dela, já estava praticamente quase vazando para o outro lado. Ela já tinha problemas, ela já era uma pessoa paralítica, vivia mais tempo em cadeiras de roda. Ela estava muito debilitada pelo câncer já, e a gente ali do lado do leito dela, conversando com ela. Ela morava no fundo da casa dos meus pais, e eu vi ela naquele estado, um estado tão deplorável, um estado tão difícil. Mas o que não faltava no coração daquela mulher era canção de louvores a Deus, línguas em que ela proferia de maneira tão profunda e tão íntima, e que sentia que ela entrava na sala do trono conversando com Deus, e que a gente ia ali para orar por ela, para ver se ela se sentia melhor, e era a gente que saía de lá sentindo-se melhor e constrangido ao mesmo tempo. Como que isso faz sentido? Como que se explica isso? Meu pai, olhando para ela, e disse que quando ele olhou para o rosto dela assim, viu como uma névoa ia formando no rosto dela. Minha mãe está aqui, ela deve lembrar disso. Uma névoa ia formando no rosto da minha tia, e meu pai começou a perceber que naquele momento o Senhor estava preparando e estava começando a recolher. A coisa foi tão marcante, foi tão presencial, que quando a alma saiu do corpo da minha tia, foi com tanta força, que meu pai, da posição que ele estava, levantou ele no ar. Ele rodou dentro da sala assim no ar, e sentiu como um vento saindo numa velocidade tão rápida dela, que deslocou ele no ar. E ele ficou maravilhado com aquilo que aconteceu.
Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente não consegue entender como que Deus trabalha na vida da gente. E às vezes a gente acha que só conseguimos traduzir Deus conosco na saúde, Deus conosco na prosperidade, Deus conosco quando tudo está dando certo, Deus conosco quando todo mundo está do nosso lado. Mas a melhor maneira de manifestarmos Cristo, manifestarmos o Senhor para esta sociedade, para este mundo que não o conhece, é glorificá-lo quando ninguém mais glorifica. É continuar acreditando quando todo mundo está desistindo. É entender que ainda que a figueira não floresça, que ainda que nos currais não haja vaca, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque eu encontrei, e minha vida faz sentido, porque eu encontrei Cristo. E esse Cristo me ensinou que a vida não é medida por quanto eu tenho a ganhar, mas quanto eu estou pronto para perder. E é por isso que ele diz que aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Aquele que quiser viver uma vida cristã, não, eu não quero ter problema, eu não quero cargo, eu não quero compromisso, me deixa quietinho aqui no canto, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Se você quer viver uma vida cristã, se poupando, você não sabe o quanto você está se perdendo. Porque no reino de Deus não é o quanto eu tenho a salvar, mas o quanto eu estou pronto para perder. O quanto eu estou pronto para afetar as pessoas com esse Cristo. Foi o que eu falei aqui na terça-feira da ceia. Eu vos chamei e vos nomeei para que vá e dê fruto, porque um dia você vai embora, mas o seu fruto permaneça. Como que eu posso guardar o que eu tenho? Guarda o que tem. Como que eu posso guardar, pastor? Porque um dia eu me vou. É no outro. É na vida do teu irmão, é na vida do teu próximo. Quem é o meu próximo? Quem está mais próximo? Próximo. Qualquer um que esteja próximo de você, esse é teu próximo, aquele que você precisa estender a mão, aquele que está ferido, aquele que está discriminado, aquele que está vivendo muitas vezes numa vida cristã, que não é visto, não é enxergado por causa das suas escolhas. Este é o próximo. Se você só faz o que todo mundo faz, desculpe, mas são palavras de Jesus. Nós somos servos inúteis. Se queremos ser útil, nós temos que fazer o que ninguém quer mais fazer. Nós temos que estar pronto para encarar o que ninguém mais quer encarar. Agora, não espere ser amado, porque Jesus não esperou ser amado para amar. Jesus amou. E uma pessoa bem resolvida com Cristo é uma pessoa que não precisa de ser amado para amar. Uma pessoa que de fato Cristo é o Senhor de sua vida. Ele já morreu para o mundo, já morreu para essas coisas, já morreu para essas coisas pequenas, essas coisas insignificantes, essas coisas bobas, de gente que fica presa a sentimento, gente que fica sendo enganado pelo coração o tempo todo, que quer um lugar que se sinta bem, quer um ambiente que se sinta bem, quer uma igreja que se sinta bem. Meu irmão, se você está procurando uma igreja que faça você se sentir bem, porque você quer um ambiente onde todo mundo seja do jeito que você quer, essa igreja não vai contribuir em nada para transformar a tua vida. Não vai contribuir em nada. Porque uma igreja, um ambiente, uma comunidade, um grupo, uma comunhão que nos faz bem, é uma comunhão que a gente tem gente que irrita a gente de vez em quando. É um grupo onde a gente tem pessoas que nos faz orar, que nos faz buscar a Deus. Agora, se todo mundo pensa como você, se todo mundo é do mesmo jeito que você é apenas um repetidor. Eu já falei isso aqui em outras palavras, quando eu dou palestra para casais, eu falo, olha, quando você está procurando alguém igual a você, alguém que pensa como você, me desculpe, você é um narciso, você está procurando você. Porque se é para procurar alguém, se é para poder viver um relacionamento com alguém, que de fato vai ser aquilo que é para Deus fazer da sua vida, o que Ele planejou na eternidade, então tem que ser alguém diferente de você, para que Ele possa completar o que te falta. E muitas vezes vai ser alguém que vai te irritar. Até que todos nós cheguemos à estatura de um varão perfeito. Os que acreditam, diga amém. Ficou fraco, irmão. Essa parte aí mexeu com muitos de nós, né? Mas é a realidade, queridos. Eu falo assim só para descontrair um pouco, porque eu vejo que vocês estão tensos com essa palavra. Mas para entender que essa palavra, os maiores amigos são aqueles que dizem as maiores verdades.
Eu quero que você saia daqui hoje, talvez, irritado comigo por causa desta verdade, do que você me amando por causa de mentiras. Nossa, pastor Neemias me anestesiou essa noite. Estou saindo daqui anestesiado. Aí quando você chega em casa, olha para o teu marido, para a tua esposa, lá está lá o problema. Você não entendeu nada até agora. Mas se a palavra veio e ela é para você, pastor, eu não estou doente, então é só uma vacina. Pastor, eu estou doente, então é uma bezetacil. Se você não está doente, receba isso como uma vacina, para você nunca ficar doente. Não é, na minha casa não tá assim, no meu casamento não está assim. Então, eu guardei essa frase de um pastor, que já morreu. Mas ele diz para você, e eu guardo isso no meu coração. Se você está doente, então, meu irmão, por favor, permita que essa verdade entre em nós e mude a nossa maneira de pensar, para que nós possamos, de fato, ter a mente de Cristo. Porque quando nós tivermos a mente de Cristo, nós vamos pensar como Cristo. Nós vamos viver como Cristo. Nós vamos entender o que Paulo diz. Aí vamos traduzir a palavra de Paulo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, então não é mais a minha expectativa. Se Cristo vive em mim, não é porque o irmão não falou comigo que eu vou deixar de falar com ele. Eu sou bem resolvido. Eu não sou um carente. Eu sou bem resolvido. Eu não preciso ser amado para amar. Eu sou amado de tal maneira. Deus me amou de tal maneira. E isso já resolve a conta. Passa a régua e fecha a conta, né? Está resolvido o problema. Ou você não é amado de tal maneira. Se você não entendeu, ou se esse amor ainda não está derramado no seu coração, então, meu irmão, em nome de Jesus, sejamos despertados esta noite. Romanos 5,5 diz, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito que Ele nos tem dado. Se o Espírito está em nós, o amor de Deus está derramado em nós. E esse amor vai sendo trabalhado gradualmente. Não estou dizendo que ninguém aqui está amando. E a gente achando que vai chegar aqui, isso é mágico, irmão. Já dobra o joelho, pronto, acordou. Irmão, estou amando todo mundo. I love you, irmão. Estou amando o meu inimigo. Não é assim, irmão. Isso é um tratamento. Isso é um processo. Amor não é sentimento. Amor é uma obediência. Porque enganoso é o coração, se você for esperar o sentimento primeiro. Porque o sentimento vai te dizer toda hora, não ame essa pessoa. Essa pessoa já pisou no teu calo algumas vezes e vai pisar de novo. Então, se for pelo sentimento, se for pela lógica, você não vai querer fazer isso. É por isso que Jesus impressionava as pessoas. Porque Jesus não buscava o que todo mundo buscava. Ele não vivia o que as pessoas esperavam. Jesus era imprevisível. E o cristianismo, ele faz de nós uma pessoa imprevisível. Ninguém prevê o que a gente vai fazer. Quando eles pensam que você vai responder na lata, você se recolhe. Você entrega o seu caminho ao Senhor. Você confia no Deus que está por você. Você entende que Ele pode estar te usando neste momento como instrumento para transformar este coração que está endurecido. E aí você vai começar a entender que de fato que aquele ditado popular, se um não quer, dois não briga. E aí você vai ser o Cristo. Vocês estão entendendo o que é ser Cristo? E a diferença do Jesus por Cristo? Quando ele diz que ele veio para ser o Cristo, revelar-nos o Cristo. É isso que Pedro começa a dizer, então, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque quando a gente olha para Jesus, a gente quer só um Salvador para a gente. Eu quero Jesus, eu quero um Salvador. Salvador para me salvar dos problemas, das minhas mancadas, salvar das situações que estou vivendo, das minhas frustrações. Mas Ele não pode ser Salvador de sua vida se primeiro Ele não for Senhor de sua vida. E para Ele ser Senhor, você precisa ser como o Cristo. Não viver você, mas Ele viver na sua vida. Porque Ele nunca poderá ser teu Salvador se Ele não for primeiro o teu Senhor. Porque já não serão mais suas prioridades, mas as prioridades dele. Já não será mais a sua oração, porque a oração não pode traduzir aquilo que você quer. Imagine, eu costumo dizer oração, mais ou menos assim. Imagine, essa aqui eu aprendi. Tudo que eu aprendo eu gosto de ensinar, né? Imagine aqui, vamos fazer aqui a ideia, hoje Deus, o Todo-Poderoso, hoje vai dar atendimento para todos nós. É o Todo-Poderoso. Vai dar atendimento aqui e vai ter 3 mesas. Vai sentar o Todo-Poderoso aqui, né, o Eterno. À direita dele vai sentar o seu Filho e à esquerda vai sentar o Espírito Santo.
E aí o Todo-Poderoso pediu para entregar folhas em branco para os crentes, com caneta na mão, e fazer fila. Aí os anjos, que são muito organizados, vão organizar os crentes, porque crente para fila é complicado. Mas ele vai organizar os crentes, vai fazer fila. Olha, todo mundo na fila, porque hoje vocês vão ter 30 minutos de conversa com o Todo-Poderoso. Sejam sinceros, sejam bem sinceros. Mas não precisa me responder se não sentir à vontade. Como que esta folha vai chegar lá na mesa, diante do Todo-Poderoso? Ela vai chegar totalmente em branco, ou ela vai chegar totalmente preenchida, porque você não quer esquecer nada do que você vai falar com ele? Seja sincero. Como que ela vai chegar lá na frente? Em branco? Ou ela vai chegar totalmente preenchida? Pensa aí com você. Folha totalmente preenchida, ela vai falar de suas expectativas. Pastor, ela vai chegar lá totalmente cheia, porque eu não quero esquecer nada do que eu vou falar com ele. Isso fala de crença. O que é fé, pastor? Fé, pastor, ela vai chegar lá totalmente branca, porque eu não quero perder nada do que ele vai falar comigo. Isso é fé. Isso aqui é crença. Isso aqui é minha expectativa. Isso aqui é a oração que eu faço para ele e ele não responde. Uma oração que está baseada só naquilo que eu espero desse Deus Todo-Poderoso que só não sabe lidar com o poder que ele tem. Essa aqui não. Essa aqui é a oração de um Cristo. Seja feita a sua vontade na terra, como o Senhor planejou no céu. Essa é a oração de um Cristo. A oração de um Cristo não é a oração daqueles que seguem a Jesus, como diz aqui em João capítulo 6, verso 26, esse povo, vocês me seguem por causa de quê? Por causa dos pães. Por causa de quê? Por causa dos peixes. Gente, vocês ainda não me conhecem. Salmo 23, a gente olha muitos pastos, a gente olha muitas águas, porque a gente está vendo ali providência. Opa! O Senhor é meu pastor porque tem pasto verdejante. O Senhor é meu pastor porque tem águas frescas. Mas a gente não olha aqui o Salmo 23. O que mais importa no Salmo 23 é que Ele está comigo. Se eu não entender isso, o Salmo 23 vai ser só um salmo de providências. Mas o mais importante no Salmo 23 é o Senhor que está com você. Porque independente do ambiente, ainda que seja um vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque, irmão, se o Senhor é teu pastor, há uma outra tradução do Salmo 23, numa outra Bíblia, que diz assim: o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. É isso que quer dizer essa palavra. O Senhor é o meu pastor e eu não preciso de coisa alguma. Ele é tudo que eu preciso, Ele é tudo que eu tenho. Vocês entendem isso, meu irmão? Quando Ele for para você tudo o que você de fato precisa e tudo de fato que você compreende, que é o que você carece, pode ter certeza, suas orações, elas já não serão uma oração de um crente carente, mas será uma oração de uma pessoa bem resolvida com Deus. E quando a tua oração passar a ser uma oração de pessoas bem resolvidas, acabou, meu irmão. O mundo vai começar a conhecer o que é Cristo. E o mundo vai querer esse Salvador para a vida dela. Porque o que está matando a nossa sociedade são homens amantes de si mesmo. O que está matando essa sociedade é o que está lá em Filipenses 3,19. O Deus deste século, 2 Coríntios, Deus deste século, segundo o entendimento dele, sabe quem é? Filipenses 3,19. Porque o Deus deles é o seu ventre. A gente aponta muito para o diabo. Mas o nosso grande problema não é o diabo, o nosso grande problema somos nós. O grande problema que o homem precisa lidar é com ele mesmo, com a sua vontade. Augusto Nicodemo, ele diz que a pior coisa que Deus pode dizer ao homem é: seja feita a tua vontade. É a pior coisa que a gente pode ouvir de Deus. Porque enquanto Ele estiver olhando para nós e estiver dizendo para a gente que é a vontade dEle que vai continuar prevalecendo em nossa vida, louvado seja Deus por sua misericórdia. Porque a hora que Ele entregar-nos ao nosso próprio coração, irmão, que coisa triste.
Imagine Saul. Samuel orando, pedindo, fazendo campanha, indo para tudo quanto é lugar, e Deus olhando para Samuel dizendo: Samuel, até quando terás tu dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Isso é forte, irmão. Eu oro a Deus e sempre falo com Ele: Senhor, se for preciso despedaçar minha carne em milhões de pedaços, salve pelo menos a minha alma. Porque de nada me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. De nada adianta eu ser um homem reconhecido, aplaudido, elogiado por todos, e ser reconhecido aqui embaixo e não ser reconhecido lá em cima. De que adianta eu ter as melhores posições diante dos homens se eu não a tenho diante de Deus? De que adianta os elogios? De que adianta todo o sucesso? De que adianta todos os troféus? Se Deus olhar para mim e dizer: eu não te conheço. O que importa não é o quanto eu tenho de teologia para dizer para vocês que eu conheço Ele. O importante é que Ele possa dizer para mim: eu te conheço. Porque a palavra conhecer, ela está lá em Gênesis, vai para Gálatas, ela diz o quê? Ela fala de intimidade. Lembra? E conheceu Adão a Eva. E conheceu José Maria. Quando a Bíblia fala a palavra conhecer, ela está falando de um relacionamento íntimo. E a gente e Cristo só passa a ser de fato conhecido. Nós só conhecemos e Ele só nos conhece quando há uma intimidade de fato entre nós. E não pode haver intimidade aonde existe relacionamento ilícito, aonde existe um adultério, aonde existe compactuação com o pecado. Não tem como, irmão. Se Ele precisa ser o Cristo, eu preciso viver como Cristo. Ele não pode ser uma opção, Ele tem que ser a melhor escolha, porque Ele nos escolheu. Quem recebe esta palavra, irmãos? Que nós possamos sair daqui esta noite entendendo melhor a pessoa de Cristo. Porque lá fora todo mundo tem uma opinião sobre Ele, mas eu e você precisamos dar a resposta certa. Ô irmão, por favor, eu falo isso com muita dor na minha alma. Nós precisamos dar uma resposta certa. Quem é Cristo para nós? Mesmo que nada vá bem, mesmo que as coisas não estejam como você planejou, mesmo que você está vivendo muitas decepções na tua vida, mas você precisa ter uma resposta certa. Quem é Jesus para você?